Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês erros que eu já cometi com fundos imobiliários e muitas pessoas cometem esses erros, principalmente pessoas que estão iniciando agora ou até mesmo pessoas que já investem, tá? Então fica até o final do vídeo porque tem muito conteúdo bacana para vocês. Aqui, pessoal, é a nossa carteira do canal, do Rumo aos 100 mil, onde a gente traz todo o conhecimento aqui, todos os erros e acertos que a gente tem, para vocês poderem também estar aprendendo aí, tanto com meus erros, tanto com meus acertos também, beleza? Pessoal, seguinte, o primeiro erro que as pessoas cometem quando elas vão investir em fundos imobiliários é olhar o maior dividendo dos fundos imobiliários e sair comprando por dividendo. Por incrível que pareça, muita gente toma decisões somente pelos dividendos. Ela vem num site aqui, por exemplo, como Investidor 10, escolhe aqui maior dividend yield e simplesmente vai lá e compra o fundo sem analisar os outros dados que são importantes do fundo. Então, tomar uma decisão em cima somente do dividendo vai fazer com que a sua carteira de investimento seja destruída no longo prazo. Isso é fato. Por quê, pessoal? Porque a grande maioria dos fundos imobiliários que pagam bastante dividendos normalmente são fundos de papel. E qual que é o problema de investir em fundos de papel? Não tem problema nenhum você investir em fundos de papel. Se você quiser colocar somente fundos de papéis na sua carteira, tá tudo bem, desde que você saiba o que você está fazendo. Fundos de papéis são fundos de dívidas imobiliárias. E a grande maioria dos fundos de papéis são fundos que são atrelados ao IPCA, a nossa inflação. E o que aconteceu com a nossa inflação de um tempo para cá? Vou dar um exemplo aqui mostrando no site do IBGE, eles têm uns dados aqui de como que foi a inflação durante os anos, então a gente consegue ver o seguinte aqui, pessoal. 2020, a gente estava com a inflação de 4%. Olha o que aconteceu em 2010. Ela dobrou a inflação. Então o que acontece normalmente com os fundos de papéis que são atrelados à inflação nesse momento aqui? Ele começa a pagar bastante. Então a gente vê yields aqui muito maiores, porque ele é atrelado ao IPCA, quanto mais a inflação subir, mais você vai receber de dividendos. E aqui você tem um boom, assim, você tem um crescimento de dividendos exponencial. E aí depois, o que aconteceu em 2022? A inflação começou a cair, e a gente está nesse patamar agora aí de 5%, 5 e pouquinho. Bastante fundos imobiliários que são atrelados ao IPCA, pagando menos. Então, você se basear somente por dividendos é um problema muito grande, você não pode fazer isso. Você tem que ter uma estratégia de investimentos e saber organizar a sua carteira. Então, esse é um erro muito comum. O segundo erro é exatamente você comprar acima do valor patrimonial. Sim, isso é um erro muito grave que as pessoas cometem. E o que isso significa, né? O P sobre VP. A gente fala que quando o P sobre VP está acima de 1, você está comprando um ativo muito mais caro. Por que a gente fala isso? Porque o P sobre VP é exatamente uma análise do patrimônio do fundo. Então, se a gente olhar esse exemplo aqui desse fundo específico aqui que eu peguei de exemplo, o valor patrimonial dele está R$ 84. Hoje ele está custando R$ 100. Então ele está com o P sobre VP de 1,19. Então ele está custando mais caro 19%. Tudo que o fundo tem hoje é 137 milhões de patrimônio. E o mercado está dizendo que esse fundo tem 164 milhões. Porém, esse fundo não tem 164 milhões, ele tem 137. Então, você comprar um fundo acima de 1, né, como a gente fala, acima do valor patrimonial, você vai estar comprando um fundo muito caro. Então, tem que ficar esperto com isso. Não é uma análise individual, você precisa analisar outros fatores, tá? Porém, já é uma análise que você consegue fazer rápida para você saber se realmente ele está muito próximo ali do preço ou não tá, ou tá muito caro ou tá muito barato. O terceiro erro muito comum, pessoal, é a questão da diversificação da carteira. Você diversificar a carteira em vários setores diferentes. Por exemplo, você vai lá e compra um MXRF11 e só compra MXRF11, não tá nem aí, MXRF11 é um fundo bom, vou comprar e acabou. Quando você está fazendo isso, você está colocando todos os seus ativos somente ali no MXRF11. Aí você passa por uma queda que nem aconteceu aqui de 2020. O fundo chegou a bater R$ 9,00 ali, na mínima chegou a bater R$ 9,07. Nesse momento você vai ficar com o coração lá no alto, cara. Eu basicamente iria ficar doido. Então por quê? Porque você só está sobrecarregado somente num ativo. Então, por mais que você goste de um ativo, mais que você acredite no ativo, você precisa diversificar o seu patrimônio. É óbvio, pessoal, eu comecei também comprando um fundo só. Eu comecei comprando, o primeiro fundo foi o KNRI. Fui diversificando a minha carteira.
Então, com o tempo, não saia querendo diversificar. Também não acho que é nesse ponto que a gente precisa chegar. Acho que a diversificação ela vem com o tempo, tá? Então, a diversificação ela é muito importante, não somente por ativos, por exemplo, fundos imobiliários, ações, como também por segmentos aqui, ó, fundos imobiliários de papel, fundos imobiliários logísticos, fundos imobiliários híbridos aqui que tem um pouco de centro de distribuição. Então a diversificação, no geral, vai te ajudar muito nos momentos que você passar uma queda muito grande. E o quarto erro que é muito grave, pessoal, que eu vejo que é muito grave, é as pessoas comprarem um ativo somente porque as outras pessoas estão falando. Isso é um erro muito grave. Quando eu venho aqui e mostro um ativo que eu estou comprando, ou às vezes eu mostro o estudo de um ativo nesse canal, que faço muito isso, falo sobre bastante fundos imobiliários específicos, e eu dou minha opinião, não quer dizer que esse fundo seja bom para você. Por quê? Porque eu tenho uma carteira de investimentos, como você também tem uma. E o risco da sua carteira e a estratégia que você utiliza não é igual à estratégia que eu uso. Então você precisa entender que nem sempre um ativo que é bom para mim vai ser bom para você. Nem sempre um ativo que de um youtuber é bom vai ser bom para você. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma mentoria que eu fiz há um mês atrás, mais ou menos, e esse cliente ele já investia normal, ele já investia em fundos imobiliários, em ações. Ele queria entender melhor como funcionava o mercado. Ele começou a investir sem meio que estudar muito, sem saber muito a fundo como que funcionava. Também não tinha uma estratégia. A mentoria eu ajudo você a criar uma estratégia para você. E no final dessa mentoria ele falou que ele tinha mais de 30 ativos, sendo que ele não conseguia acompanhar nem 10 ativos na carteira dele. E esse cliente acabou me falando que ele comprou esses ativos porque ele viu outra pessoa indicando, né? Ou outra pessoa mostrando. Então esse é um dos erros muito comuns que não pode acontecer com você. Eu já passei por esse problema também, pessoal. Não compre ativos por causa que alguém está indicando. Não necessariamente esse ativo vai ser bom para você, beleza? Então o vídeo era esse, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, que a gente traz conteúdos toda semana. Já compartilha esse vídeo aí para algum amigo seu que precisa ver esses erros, que talvez também está cometendo esses erros. Isso vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Obrigado, tamo junto, até a próxima.